Achei a solução pro frio. Vou gravar o meu vídeo assim com o meu roupãozinho da Grifinória, morram de inveja. Mas parece que teve gente que achou coisa melhor pra fazer nesse frio de São Paulo. Uma cidade lotada. Essa é a Praça do Capivari, tomada por turistas que se aglomeraram durante o dia e a noite sem respeitar o distanciamento social e, em sua maioria, sem usar máscara. De acordo com a prefeitura, cerca de 70 mil pessoas passaram pela cidade durante os dias de feriado. Mais de 10 festas clandestinas que reuniam centenas de jovens sem máscara em casas de luxo foram flagradas. No domingo, Capivari lotado ainda foi palco de uma briga que precisou de intervenção policial com gás de pimenta para dispersar a confusão. Pois é, gente, estamos de volta. Hoje, com resenha literária, a gente vai falar sobre um livro clássico da literatura brasileira que foi um tanto esquecido, mas que, no que depender de mim, vai ser a sua próxima leitura durante esse inverno, esse nosso rigoroso inverno aqui no Brasil. E eu quis mostrar, né, no começo desse vídeo, essas imagens de Campos do Jordão, porque o nosso livro, que a gente vai falar hoje, se passa exatamente nessa cidade. Caso você não conheça, Campos do Jordão é uma cidade muito famosa aqui no estado de São Paulo e ela recebe visitantes do Brasil inteiro, porque é a cidade que tem o título de ser a mais alta do Brasil. Ela fica localizada, a prefeitura mesmo, né? Fica localizada a uns 1.600 metros acima do nível do mar. Nenhuma outra cidade brasileira é tão alta. Ela fica bem na Serra da Mantiqueira, próximo da divisa com o estado de Minas Gerais, um lugar lindo de mata preservada, cheia daquelas araucárias, né? Aqueles pinheiros brasileiros tão maravilhosos que estão correndo tanto risco de se extinguirem. E é uma cidade linda, turística, com uma arquitetura inspirada em cidades alemãs e suíças. Os casais vão lá nos finais de semana e nas suas luas de mel para comer um fondue. A classe média brasileira vai se sentir um pouquinho na Europa, né, com o seu friozinho, que obviamente não se compara ao frio do inverno europeu, mas para os nossos padrões é um belo de um frio bastante considerável. E essa cidade, que tá dando mau exemplo agora na pandemia, ela já foi, ironicamente, a cidade da saúde, a cidade da cura de doenças respiratórias. A gente viu nessas imagens, né, a reportagem mostrando a aglomeração no último feriado de Corpus Christi, que aconteceu no começo do mês de junho. E claro que havia muito mais gente de fora de Campos do Jordão do que da cidade propriamente, então pessoas vieram de vários lugares, fizeram aquela aglomeraçãozinha gostosa, depois voltaram para suas cidades natais e seja como for, não sei se é causa ou consequência, mas os casos de Covid voltaram a subir muito forte aqui no estado de São Paulo. Uns 10 dias depois do feriado, houve um recorde de novos casos no estado de São Paulo, a situação que já estava calamitosa, batemos um novo recorde. E tudo indica que, né, quando você tem novos casos, é só esperar um pouquinho e, infelizmente, volta a subir depois o número de mortes. O irônico é que, como eu comentei, Campos do Jordão, que hoje é uma cidade turística, no passado foi uma cidade para onde iam pessoas que sofriam da doença respiratória que mais matava e que mais assustava as pessoas 100 anos atrás. Estou falando da tuberculose. Por ser uma cidade mais fria, de ares gelados, e por não haver tratamento para a doença, a tuberculose não tinha cura. Hoje em dia a gente cura a tuberculose com antibióticos, mas mesmo assim é uma doença difícil de curar, precisa de tratamento prolongado. Antigamente o máximo que você podia fazer era isolar o paciente, a doença é contagiosa, então você tem que isolar o doente e rezar para o corpo dele combater a bactéria que causa tuberculose. Acreditava-se, durante muitos anos se acreditou que os ares frios, gelados, secos pudessem fazer algum tipo de tratamento, podiam ajudar os pulmões dos doentes a se recuperarem. E a gente pode ver isso, estamos lendo um livro que também trata desse mesmo tema, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que é a nossa leitura coletiva desse mês, se passa exatamente num sanatório em Davos, na Suíça,
lá sim, né, no alto dos Alpes, temperaturas negativas e tudo mais, mas o princípio era o mesmo. Vamos isolar os tuberculosos, vamos mantê-los quanto tempo for necessário em instâncias climatológicas e vamos fazer o tratamento que existia, né, no começo do século XX, o pouco que a gente pode fazer para esperar que o corpo deles se recuperasse. Isso era a vocação da cidade de Campos do Jordão durante a primeira metade do século XX. Esse romance, Floradas na Serra, eu fui lendo concomitantemente a Montanha Mágica. Foi uma experiência muito interessante, porque são temas semelhantes, a gente pode até dizer paralelos, mas infinitamente mais doce, mais agradável, mais sensível e mais singelo e mais acessível do que aquele grande romance coberto de debates filosóficos, profundamente hermético em muitos dos seus temas e tudo mais. Floradas da Serra traz uma visão essencialmente feminina e juvenil dessa experiência com a tuberculose. A nossa personagem principal se chama Elsa e ela é uma adolescente que tuberculosa, diagnosticada com essa doença, que naquela época, vamos lembrar, né, era muito misteriosa e não havia cura, né? Então era quase que uma sentença de morte. Ela foi encaminhada pela família para um sanatório em Campos do Jordão. Ela não ficou exatamente num hospital grande e tal, a família dela tinha dinheiro suficiente, né? Era caro, né, bancar esse tratamento, para mantê-la numa pousada, uma pousada administrada por enfermeiros e médicos, com outras moças de igual condição social, e lá ela permaneceu durante meses tentando se recuperar da tuberculose. Elsa, no meio da Serra da Mantiqueira brasileira, ao lado de outras meninas mais ou menos de sua idade, algumas mais jovens, outras mais velhas, e convivendo sempre com o medo da finitude, observando a morte dos seus companheiros, muitas vezes acontecia, ela também pôde desabrochar como mulher. É uma história bonita que mostra o desabrochar, o amadurecimento do ponto de vista das meninas. Foi um contraponto muito interessante com o ultra masculino, eu diria até machista, eu diria até misógino por parte de alguns personagens. Montanha Mágica, do Thomas Mann. Que refresco, que delícia foi ver esse contraponto que se passa aqui no Brasil, numa realidade relativamente próxima da minha. Eu moro a 2 horas e pouco de distância de Campos do Jordão. Eu tive na história da minha família uma avó materna que sofreu de tuberculose ela própria e sobreviveu, evidentemente, mas ela teve sequelas, né? Ela, naquela época não tinha cura, a gente está falando da década de 1930. Esse livro foi publicado em 1939, é um exemplar da segunda fase do modernismo brasileiro. Naquela época não havia cura, e a minha avó, que teve tuberculose e se curou porque ficou num outro sanatório de pessoas menos ricas, que ficava no bairro do Mandaqui, em São Paulo, ela teve sequelas, né, durante a vida e depois, mais pra frente, perdeu um dos pulmões, né? Ela teve consequências. Então, é uma realidade muito mais próxima da nossa brasileira, até porque ela não desconsidera os nossos abismos sociais. Essas moças ricas que podem pagar por um tratamento num sanatório luxuoso em Campos do Jordão conviviam com empregadas caboclas, com a população pobre da região. Havia imensos abismos sociais e grande vulnerabilidade social, principalmente também por parte das moças pobres da região que trabalhavam, que serviam a essas casas ricas. A gente tem aqui então um delicado retrato dessa sociedade, dessa posição social de meninas mais ricas, de meninas mais pobres, convivendo naquele ambiente que não deixa de ser encantado, que não deixa de ser meio mágico, porque o tempo no alto da serra, afastado do resto da humanidade, sem telefone, sem televisão, sem rádio, não tinha nada daquilo, parece que ele passa numa sintonia diferente. E as próprias leis da natureza parece que se desenvolvem de forma diferente. É nesse ambiente encantado, mágico, como bem observou Thomas Mann, a gente vê o desabrochar dessas meninas, muitas vezes
com desfechos tristes, extremamente comoventes. Um livro muito gostoso. Segundo romance da Diná Silveira de Queiroz, que eu leio, o primeiro foi A Muralha, que eu fiz resenha aqui no canal. Se você não assistiu, assista. Se você já ouviu falar da série que teve, A Muralha, passou na Globo, acho que no ano 2000, mais ou menos, é sim inspirada nesse livro. Você também deve conhecer o Floradas na Serra, ele também se transformou em novela, se eu não me engano foi nos anos 70, e ele também virou um filme estrelado por ninguém menos que Cacilda Becker, grande dama do teatro e do cinema brasileiro, já falecida, né? Mas foi ela que interpretou a Elsa no cinema. Esse livro foi um grande sucesso, um best-seller naquele ano de 1939, que já projetou o nome da Diná Silveira de Queiroz como uma grande escritora. Ela chegou depois, décadas mais tarde, a conseguir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ela publicou muitos trabalhos, era uma escritora produtiva, premiada e que nós, vergonhosamente, não lemos mais. Já nos esquecemos de Diná Silveira de Queiroz. São muito poucas as pessoas que sabem quem foi ela e leem os livros dela, mas isso vai mudar no que depender do meu trabalho aqui nesse canal. Eu vou deixar o link para vocês comprarem esse livro, tanto na versão física quanto na digital lá na Amazon. Se você estiver me assistindo de uma televisão e não puder abrir a descrição, eu vou deixar o QR Code aparecendo aqui do meu lado. Quero agradecer a você por ter assistido esse vídeo, agradecer também aos padrinhos e às madrinhas que ajudam a manter esse canal. Um beijo a todos, a gente se vê na sexta-feira então com mais um vídeo inédito. Ah sim, e antes disso, amanhã, quarta-feira, eu vou divulgar os nomes dos vencedores do sorteio dos livros do George Orwell. São 11 livros no total, um sorteio enorme. Amanhã você vai saber se você é um dos contemplados, hein? Então não perca. Beijo grande, gente, até mais.